O presidente do Santos, Andrés Rueda, reforçou a necessidade de fazer uma venda em dezembro para fechar as contas do ano. Na noite desta sexta-feira, o dirigente falou sobre a situação financeira do clube em entrevista ao programa Esporte em Debate, da Rádio Bandeirantes. Eu acabei de explicar para vocês, a gente pagou o salário esse mês, por milagre, tô atrasado, e eu tô me virando para ver como é que a gente vai chegar até dezembro. O que vai acontecer em dezembro? Sendo transparente com vocês. A gente vai ter que vender um jogador. O futebol, da maneira que ele está estruturado, receita e despesa não batem. Você arrecada menos do que gasta. Na entrevista, o presidente voltou a reclamar do bloqueio da venda do zagueiro Kaique ao Almeria, da Espanha. O fisco espanhol obteve os valores por um processo judicial pela venda do atacante Neymar ao Barcelona. Eu tinha um planejamento, até o final desse ano, eu estava tranquilo na parte financeira em função da venda do Kaique. A gente foi, de certa maneira, uma decisão arbitrária do fisco espanhol, bloquearam a receita da venda do Kaique, porque por um imposto da venda do Neymar em 2013 que não foi pago. Pô, vocês imaginam o que a gestão precisou sofrer para continuar mantendo. Isso vocês não falam, pô, salário em dia, imagem praticamente em dia. Hoje eu estou com 14 dias de atraso de uma imagem. Pô, e a gente sabe muito bem que essa situação não são todos os clubes que estão assim. De acordo com informações apuradas e reveladas pela equipe de reportagem do programa Baixada Esporte, da TV Santa Cecília, o Peixe está perto de acertar uma venda de uma das suas peças do elenco. Trata-se do jovem atacante Ângelo, que deve ser vendido ao Newcastle, da Inglaterra. Conforme a publicação do site Mercado do Futebol, Ângelo, de apenas 17 anos, deve render uma bolada aos cofres santistas. Após a recusa da primeira oferta, uma segunda oferta dos ingleses, que estaria na casa dos 25 milhões de euros, valor que corresponde à quantia de 130 milhões de reais na cotação atual. O Santos está negociando com a equipe do Newcastle a venda do atacante Ângelo. Essa é a bomba do dia. Notícia de primeira que nós já demos no programa Baixada Esporte de hoje, ao meio-dia na TV Santa Cecília. O Ângelo, que completa 18 anos de idade agora no mês de dezembro, a diretoria abriu negociações com a equipe do Newcastle. A princípio, os dirigentes do Santos pediram 30 milhões de euros para negociar o jogador, só que está no meio termo. A informação é que está no papel e já está na mesa do presidente uma proposta de 25 milhões de euros aproximadamente para que o Santos possa negociar o jogador Ângelo. Pouco mais de 3 meses depois de deixar o cargo de executivo de futebol do Santos, o ex-zagueiro Edu Dracena detonou o presidente do clube, Andrés Rueda. Em entrevista à Rádio 365, o ex-zagueiro lembrou o convite para assumir o cargo e reclamou de o dirigente não ter mantido a sua palavra. Falar isso, né? Quando o Andrés Rueda me liga, me prometendo várias coisas, dando a palavra dele, não, se você vai vir aqui, vai mudar tudo no futebol, você tem a carta branca, você tal, tudo. E ele me deu essa palavra, né? Mas só que na prática não foi nada disso, né? Na prática, tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que passar para ele e passar para o comitê de gestão. De acordo com Dracena, todas as decisões tiveram que passar pelo comitê de gestão e seu papel do clube era apenas servir de escudo para o colegiado. Eu vi até mesmo a entrevista dele agora falando de executivo, né? Para você ver que por isso que o Santos não tem nem executivo, porque o presidente do clube não acredita no trabalho de um executivo. Então, mas eu acredito muito que pela maneira como o Santos hoje é gerido, pode trazer qualquer executivo que não vai dar certo, porque eles são executivo do clube, eles só querem uma pessoa ali para ficar de escudo, né, para que eles possam tomar as decisões. E eu vejo assim, Oliveira, um presidente tem que ser um líder, e eu vejo no Rueda nem um líder, nem um pouco que ele é líder. Sabe por quê? Porque ele não chama a responsabilidade. Na hora que o bicho pega, é o conselho de gestão. É aquela coisa que fica sempre por trás e nunca chama a responsabilidade. Então, por isso que a gente teve várias divergências ali dentro do clube. E é claro que eu queria ter saído do clube de uma forma diferente, de uma classificação, né? Como tinha
planejado, mas acabou não isso acontecendo. E, cara, a vida que segue, que o Santos, eu tenho um orgulho e uma honra e um carinho muito grande pelo Santos Futebol Clube. Não pela administração e não pelas pessoas que estão ali hoje. E eu vejo o seguinte, Olivério, que ele é mal assessorado. As pessoas que estão ao lado dele, primeiro, não sabe nada de futebol. Você, por mais que você às vezes não jogue futebol, mas você tem que saber estudar, ver, analisar, entendeu? E não só ficar ali opinando. Então, essa é a minha opinião sobre o Rueda. Diante do cenário, Edu Dracena acredita que o Santos teria sido rebaixado para a Série B se ele não tivesse sido contratado. Ele chegou ao clube no dia 27 de outubro de 2021, antes do jogo contra o Fluminense. O Santos estava na 17ª colocação na classificação, com 29 pontos. O Peixe terminou o campeonato na 10ª colocação, com 50 pontos. Porque quando eu chego, aquela circunstância já na zona de rebaixamento, faltando 11 jogos para acabar, né? E o clube naquela situação, com toda a humildade, sabe, Oliveira? Com todo o respeito, se eu não chego, o Santos teria caído sim. Porque, não que porque eu joguei, eu não entrava mais no campo, mas quando eu chego lá e os jogadores me veem como um porta-voz, um cara que sai de um clube como o Palmeiras, saindo de uma final de Libertadores, abandonando tudo para vir ao Santos, eles se sentiram respaldados e confiantes. Pô, se ele acredita na gente, por que nós não podemos acreditar? Então foi aquela virada de chave, coisa que, não sei, se viesse outro poderia acontecer, não sei, mas eu fui. E eu não me arrependo de ter ido ao Santos, de ter retornado ao clube onde que eu tenho um carinho muito grande. Mas, pelas pessoas que estão lá hoje administrando o clube, se você fala para mim, Edu, você faria isso? Não faria por essas pessoas, não pelo Santos Futebol Clube. Santos e W Torre avançaram na negociação para a construção da nova Vila Belmiro. Na última quinta-feira, as partes tiveram uma reunião considerada muito proveitosa pela diretoria do Peixe. No encontro, a construtora apresentou adequações ao projeto inicial, retirando alguns pontos e acrescentando outros por conta de aumentos do preço dos materiais. O clube gostou das mudanças e ficou de marcar uma nova reunião com a W Torre em breve para que o projeto final seja definido. A partir daí, o presidente Andrés Rueda quer levar adiante o assunto. Assim que o projeto final da nova Vila Belmiro for entregue, Rueda levará o caso ao Conselho Deliberativo. Se aprovado nessa instância, o passo seguinte é uma assembleia com associados. Na reunião da última quinta-feira, além do presidente Andrés Rueda e representantes da W Torre, estiveram presentes membros do comitê de gestão e de uma comissão formada exclusivamente para discutir os detalhes da nova arena. Rueda gostou tanto do papo com a construtora que pretende acelerar o máximo possível os próximos encontros para que o projeto seja levado à votação. Segundo o presidente santista, apesar das adequações feitas, o estádio não terá mudanças em relação à sua capacidade. Abre aspas, a capacidade continua com 30 mil. Essa é uma premissa nossa, porque será um sacrifício para o Santos ficar praticamente 2 anos com a logística de jogos fora complicada. Disse Rueda, que pretende, em parceria com a construtora, divulgar um comunicado para detalhar quais mudanças serão feitas. Por fim, o presidente do Peixe demonstrou otimismo quanto aos desdobramentos do projeto. Abre aspas, foi um ponto positivo. É um processo demorado. Se pensarmos bem, está atrasado há mais de 30 anos. Mas dentro do possível, está indo muito bem. O Lance Diário do Peixe apurou que a reunião entre a W Torre e a Prefeitura de Santos foi considerada muito positiva por ambas as partes envolvidas, e o resultado final foi de muito otimismo para viabilizar a construção. Os técnicos da Prefeitura e da W Torre foram os principais envolvidos na conversa. Na visão do mandatário, após a aprovação do Conselho, é primordial que o projeto também passe por uma votação em Assembleia Geral dos Associados, já que a obra impactará o clube por muitos anos. Pelo cronograma, a ideia dessa equipe de trabalho é começar já em dezembro, começar a vender espaço, cativas, tal, no estádio. Para fazer isso, eu não abro mão de uma assembleia dos sócios, tá? Quer dizer, isso aí é uma mudança que vai comprometer o clube por 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Então, ela tem que ser referendada pelo que os sócios querem. Sobre a nova Vila Belmiro, inicialmente orçada em 250 milhões de reais, o projeto precisou passar por readequações e teve o custo ajustado para 400 milhões de reais. Andrés Rueda já havia explicado que a medida foi necessária devido ao aumento dos preços dos materiais para as obras e as taxas de juro.
A W Torre, com a pandemia, com o aumento do cimento, do aço, aquela primeira proposta colocada há 1 ano e meio atrás não fechava as contas, tá? Não se achava investidor disposto a colocar dinheiro no projeto com as taxas de juros e tudo mais que veio em função desses aumentos. Então, o que a W Torres fez nesse período? Ela detalhou o projeto. Tá? Era um projeto com orçamento. Quando a gente fala em orçamento, são valores aproximados. Então, ela levou um tempo para realmente chegar no valor real do projeto. A capacidade do estádio será de 30 mil lugares. Além disso, há uma previsão de 500 vagas de estacionamento. Para realizar a captação inicial de recursos junto a investidores, a W Torre irá utilizar a comercialização de cadeiras premium e camarotes. A empreiteira também será responsável pela gestão do estádio pelo período de 30 anos. Santos!